25. Vamos ver aí os comentários, né, aí do o pós-jogo deste jogão entre Palmeiras 1, São Paulo 0, e o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Eu acho que pela atuação de hoje, não. Acho que a impressão que muita gente teve no momento em que o Palmeiras passa das quartas de final era essa, né? O tal do deixou chegar. Deixou chegar. Deixou chegar com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com o que o time vem conquistando nos últimos anos. Mas a atuação de hoje, para mim, não é uma atuação que permite usar esse termo em bala. Eu acho que se esperava mais do Palmeiras, né? E aí eu não vou olhar para as finalizações, por tudo que eu já expliquei. Em relação, acho que, do que havia de expectativa de um e de outro, e eu incluo nessa expectativa a desconfiança que eu achei normal e que eu também tinha sobre a escalação do Zubeldia. E o Palmeiras é melhor que o São Paulo? O Palmeiras é melhor que o São Paulo. É óbvio que o Palmeiras ainda tem uma margem de evolução muito grande. O Vitor Roque está completamente... Acabou de chegar. Não, ele acaba cavando o lance do pênalti, mas você vê que ele está completamente fora do time, né? Do funcionamento da equipe e tudo mais. O Paulinho ainda vai chegar. Então, claro que o Palmeiras tem uma margem de melhora muito grande, mas a gente não pode dizer que neste ano o Palmeiras teve grandes atuações, fez grandes jogos e hoje também não fez. Hoje, acho que teve dificuldades para um São Paulo que poderia até oferecer mais espaço, que tinha as fragilidades que o Birner citou. E acho que o próprio Abel foi, de alguma maneira, precavido. Se você olhar o Facundo Torres, como ele jogou, onde ele jogou, não é normal. O Palmeiras, em geral, joga num 4-2-3-1, né? Com o Facundo bem aberto de um lado, o Estevão do outro, o Veiga no meio e um centroavante. Hoje não foi isso que se viu. Hoje você viu o Facundo se juntando ali, o Facundo e o Veiga junto com o Richard Rios. Então, assim, houve um respeito também muito grande, e aí não sei se pela qualidade técnica dos jogadores que o São Paulo tinha na frente. Porque, para mim, também, se tem uma coisa que você pode ficar com a pulga atrás da orelha, torcedor São Paulino, além do temor de que essa formação desse muito espaço para o Palmeiras, é a coisa de você não ter um Oscar, ou um Luciano que seja, no banco. Um cara com uma capacidade para mudar o jogo. O Palmeiras, você está falando? Não, eu estou falando. O São Paulo começa com todos os melhores. Ele começou sem a troca. Isso, começou sem a troca. Porque ele já estava no campo. Porque a troca já estava... Então, eu não sei se foi isso, se foi essa escalação do São Paulo que fez com que o Abel tomasse uma precaução, que em geral ele nem toma tanto pelo menos não tem tomado nesse ano, tem jogado num 4-2-3-1 e hoje não foi o que se viu. Então, não sei se foi isso, se foi a escalação do São Paulo ou se qualquer que fosse a formação, mesmo com o Marcos Antônio, ele jogaria desse jeito. Eu até quero dividir com vocês, assim, porque eu tô aqui, você está falando, eu estou pensando, sem ter uma conclusão. Eu devo, nesse caso, criticar ou não gostar do excesso de zelo do Abel, porque você falou, o São Paulo entrou, teoricamente, com um time com muito menos pegada e realmente... E muito mais técnico, muito mais perigoso ofensivamente. Faltou ao Abel um pouco de ousadia, porque ele tem ali, o Facundo é muito bom jogador. Veiga, não preciso falar. Estevão. Apesar que o Veiga foi mal hoje, hein? Perfeito. Veiga, Estevão. Esse sim foi muito apagado hoje. Tecnicamente muito bom. Volantes que sabem jogar com a bola, né? O Abel foi excessivamente conservador. Eu elogio mais isso ou eu elogio mais a ousadia do Zubeldia? Porque me parece que aquilo que o Zubeldia faz pede que o Abel agrida mais. Tenha a bola no meio campo, jogue por dentro. Coloque o Estevão. Traz o Estevão para dentro. Não deixa o Estevão aberto ali. Bota o Estevão nas costas do volante de no jogo. Até porque me parece que faltou isso. Até porque com o recuo ali do Oscar e com os dois alas jogando bem baixos, né? O São Paulo tinha uma linha de 6 ali em determinados momentos, né? Sim. Então não tinha essa amplitude dos lados para que o Estevão, principalmente... Eu falei, o Enzo Dias foi muito bem. Para mim, foi um dos melhores jogadores, porque a missão dele era a mais complicada de todas, né? Segurar o Estevão hoje em dia é uma das missões mais complicadas que alguém pode ter no futebol brasileiro. A impressão que a gente tem é que, assim, enquanto os São Paulinos se preocupavam com a escalação do Zubeldia, porque a equipe ficaria muito frágil, o Abel se preocupou também e mexeu algumas peças, como Facundo, porque é o seguinte, a escalação dele, do Abel, ela era independente daquilo que o São Paulo... O time era esse mesmo.
Sim, os nomes. Os nomes eram esses. Você não vai, se tem o Vitor Roque, deixa no banco, pelo amor de Deus. Né? O cara estava jogando. Ele estava inteiraço. Não há por que não entrar. Acho que mudança de nome dos 22 jogadores, a gente teve uma, que foi a entrada do Luciano e... que foi surpreendente. E a saída do Marcos Antônio. Mas assim, o que eu digo é, o Abel respeitou, o Abel se preocupou mais com a escalação do que os torcedores. Entendeu? Ele respeitou, ele falou assim, ele mexeu peças, ele movimentou, porque ele sabia, ele conseguiu entender a intenção. Agora, o que chamou a atenção no Palmeiras, negativamente, é a falta de competitividade. Tudo bem, o time não quer marcar a saída dos 3 zagueiros. Raramente o Palmeiras subiu para encaixar na saída. O Palmeiras baixou um pouquinho o bloco para esperar. Tudo bem, não precisa. Mas a hora que a bola entrava no meio de campo, a bola de São Paulo tocava e saía em direção ao ataque. Ali o Palmeiras, por estar mais afeito, por estar mais moldado a recuperar bolas e pronto para isso, poderia ter recuperado mais. Entendo que não aconteceu e que eu não vi isso no jogo. Agora, e o Abel vai falar agora. Antes do Abel, a gente só respondendo a pergunta na tela. Embala Palmeiras, não tem time nenhum embalado no Paulista. Não tem. Verdade. Na final não tem nenhum time embalado. Não. Outra coisa. Nem na semi. E a final tem o time que teve mais pontos, que é o Corinthians, conquistou mais pontos, 33, com o segundo time com mais pontos, 29, o Palmeiras. Então não tem nada de estranho. Sim. Apesar do pênalti. O Birner, nem na fase de grupos tinha. Nenhum momento teve um time mas o São Paulo pode lamentar muito... Embalados estão Flamengo e Atlético. Porque o São Paulo deixou escapar muito ponto besta, que faria com que o jogo de hoje tivesse sido no Morumbi. Aquela ideia que o Palmeiras conseguiu uma classificação. Não, o Palmeiras tinha ponto à beça. Era o grupo dele que... Sem dúvida. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Vamos nessa. Olha, eu entendo e não queria dar exemplos do passado porque acho que não é justo. Eu prefiro falar do jogo. Eu acho que é um toque claro, há uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora, se é até com intensidade ou não, isso é uma questão que tenho que falar com o árbitro. Tem a ver com a decisão do árbitro. Entendo perfeitamente. Há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, que depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Em 2022, portanto, não queria entrar por aí. Prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte, sobretudo naquilo que tem a ver com o quesito de posse de bola e mobilidade do Alisson, do Oscar, do Lucas e do Luciano, em que andavam por todo lado e que realmente, apesar de não criarem muito perigo, mas tiveram muita bola e que nos criou ali algum desconforto. Portanto, dar os parabéns ao São Paulo, sobretudo pela primeira parte que fez e pela intranquilidade que nos criou em alguns momentos por esta posse de bola. A verdade é que tiveram uma oportunidade ao final dos primeiros 45 minutos e o nosso gol surge de uma pressão bem feita nossa. Nós tínhamos esta pressão estudada, mesmo na segunda parte, dar um pouquinho de iniciativa a um dos zagueiros do nosso adversário para... E venceu bem a equipe do São Paulo pelo placar de 1-0, gol do meia Rafael Veiga, ali no finalzinho do primeiro tempo, depois de pênalti, na minha opinião, bem marcado, ali muitos falando que não foi, mas claramente a Arboleda toca o atacante Vitor Roque e derruba o jogador do Palmeiras. E que estreia do atacante, camisa 9 do Palmeiras, fez ali a jogada do gol, que foi o pênalti, e também deu uma assistência, só que o atacante Estevão não conseguiu fazer o gol, mas foi uma estreia muito, muito boa do atacante Vitor Roque do Palmeiras, né? O Palmeiras que agora se prepara para jogar a final do Campeonato Paulista contra a equipe do Corinthians. Primeiro jogo lá aqui no Allianz Parque, segundo jogo da decisão será na Neoquímica Arena. Palmeiras franco favorito para levar mais um troféu, né? O Palmeiras
mais do que favorito para ser campeão paulista de 2025. Muitos aí davam o Palmeiras como eliminado do Campeonato Paulista, só que agora o Verdão deixaram chegar o Verdão e agora o Palmeiras é franco favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Você aí gostou do jogo? O que você achou aí, os comentários, né, dos comentaristas falando sobre o pênalti, falando sobre o gol, falando sobre a decisão que foi essa semifinal e agora a final do Campeonato Paulista. Sem mais delongas aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.